A segunda oração que Jesus nos ensinou foi: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Deus passa a ser nosso Pai, nós nos tornamos o povo do seu reino. Como tais, devemos orar para que seu reino permaneça firme. Que é o reino de Deus? É o lugar onde ele realiza a sua soberania. Ao considerarmos essas linhas da oração, alinhemos nosso pensamento com as palavras do Senhor em relação ao seu reino e sua vontade realizada na terra. Criação e queda do nosso planeta. Quase todos os dias, os jornais trazem grandes manchetes sobre horrendos crimes. Às vezes, trata-se de notícias internacionais. Às vezes são notícias locais. Os escândalos econômicos acarretam prejuízos de milhões de dólares. Há reportagens sobre homicídios brutais, ladrões nos elevadores, motoristas atropelando e fugindo do local, contaminação de alimentos por produtos químicos agrícolas, mercadorias falsificadas. Essa leitura diária faz-nos sentir como se estivéssemos caminhando sobre uma tênue camada de gelo. Recentemente, uma moça enviou-me uma carta cheia de perguntas. Por que Deus fez um mundo desses? Por que ele permanece indiferente com respeito a todas essas coisas? Posso assegurar-lhe, o mundo que o Senhor criou no começo não era semelhante a este. O Gênesis o descreve como totalmente diferente do atual. Depois que Deus criou o céu e a terra, Lúcifer, um dos querubins do céu, rebelou-se contra o Criador com a intenção de tornar-se tão elevado quanto ele. Como resultado, o mundo foi julgado e caiu no caos, vazio e cheio de trevas. Desse caos, o Senhor tomou a criar o mundo presente em 6 dias. Retrate na mente o processo pelo qual Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia, quando disse: haja luz, a luz brilhante jorrou como na manhã em que as chuvas primaverais acabam de passar. No segundo dia, criou o céu infinito. No terceiro, os mares e a terra foram distintamente divididos. No mesmo dia, a terra foi coberta com todas as espécies de plantas. No dia seguinte, criou o sol, a lua e as estrelas. E quando disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. O mundo se encheu de toda a espécie de criaturas vivas. No sexto dia, criou o homem e a mulher à sua própria imagem e deu-lhes autoridade para governar sobre o mundo grande e belo, onde havia ordem e não desordem, luz e não trevas, vida e não morte, abundância e não pobreza, esperança e não desespero. Naquele tempo, o mais forte não saqueava o mais fraco. O jardim do Éden, que Deus plantou para o primeiro casal, era também um mundo belo e ordenado, cheio de vitalidade e do necessário para satisfazer todas as necessidades humanas. Até o fruto pendente dos galhos das árvores era agradável aos olhos e bom para se comer. Tal era o mundo criado por Deus. Contudo, lamentavelmente, esse mundo já não existe, pois Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por causa de seu pecado. Tão logo pecaram, entraram neste mundo a confusão, o caos, a violência e o desespero. Paulo descreve o que aconteceu. E por haverem desprezado o conhecimento divino, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Por que essas coisas aconteceram?
A humanidade não gostou do conhecimento divino. Ao criar o homem à sua própria imagem e semelhança, o Criador correu um grande risco. Provido de livre-arbítrio, o primeiro casal podia aceitar a Deus ou abandoná-lo. O Senhor deseja receber glória e adoração, mas não quer que o adoremos mecanicamente, como fantoches, com um tipo de adoração que não seja em espírito e em verdade. Ação de graças e louvor se tornam hipocrisia, a menos que sejam dados voluntariamente. Por amor, Deus dotou a humanidade com vontade livre para adorá-lo. O que amam uns aos outros, respeitam a personalidade um dos outros, não impõem sua própria vontade sobre o outrem. Tentados por Satanás, Adão e Eva recusaram-se a adorar o Criador e não o desejaram em seus corações. Em virtude da qualidade subjacente de livre-arbítrio, Deus mesmo não poderia mudar a escolha do homem. Homens e mulheres perderam o contato com o Criador e Satanás tomou-lhe o lugar no coração humano, passando a controlar-lhes os pensamentos, as palavras e os atos. A sua disposição de desobedecer ao Todo-Poderoso refletia os desejos do seu coração. Daí ser natural o domínio sobre eles. Quando o inimigo começou a reinar sobre o mundo, este se transformou num lugar miserável e trágico. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Vem a nós e nos tira a imagem divina, mata o corpo, faz com que caiamos na destruição, juízo e tormentos eternos. Portanto, este mundo em que vivemos com gemidos profundos veio a existir pelo caos da humanidade mediante Satanás. Não é este o mundo criado por Deus. O Espírito Santo diz com clareza por intermédio do apóstolo Paulo que este mundo se tornará mais e mais perverso nos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O Altíssimo, que conhece com antecedência o futuro, adverte-nos a fugir de tal estado de coisas. Estamos vendo no presente a destruição causada por Satanás, mas permanecerá este mundo para sempre sob o governo do maligno? É o mundo que vemos nas páginas dos jornais o destino final da humanidade? A resposta é não. Conhecendo com antecedência o resultado final, antes mesmo da queda de Adão e Eva, o Pai predestinou erigir o reino de esperança, onde sua soberania seria realizada neste mundo de desespero. Ele se vestiu de carne e veio a este mundo de modo que seu reino e vontade divina se realizassem nessa terra por intermédio de Jesus. O reino de Deus não é uma instituição, nem uma organização visível. Por melhor que um estado seja, não pode tornar-se o reino divino, pois este é uma esfera de ação totalmente diferente, um domínio espiritual no qual Deus dirige, controla e governa o destino das nações e dos indivíduos. O Senhor restaura este mundo e recupera a nós, criados à sua imagem e semelhança. É um estado em que o Criador se torna nosso Pai e dá-nos todas as bênçãos preparadas para nós. É um reino em que o adoramos, louvamos o seu santo nome e o fazemos conhecer os desejos de nossos corações. Jesus ensinou aos discípulos a orar pedindo a vinda do reino de Deus. Jesus se fez homem a fim de trazer o reino do Pai à terra, assim como as forças aliadas desceram sobre a Normandia para libertar a Europa da ocupação da Alemanha nazista. Assim, Jesus se fez carne e veio a este mundo para libertar a humanidade do jugo de Satanás. Veio a este mundo em que reinava o príncipe das trevas, a fim de poder edificar, realizar e ampliar seu reino divino.
Jesus ensinou-nos muitas coisas acerca desse reino. Examinemos 5 de suas características, segundo se encontram em seus ensinos e atos. Primeiro, o reino de Deus é um reino onde não há pecado. Jesus pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sendo Deus justo e santo, ninguém pode entrar no reino dos céus em estado pecaminoso. O reino divino não pode vir ao indivíduo sem que primeiro ele seja perdoado de seus pecados e justificado diante do Pai. Jesus disse que devemos arrepender-nos antes que os nossos pecados sejam perdoados. O Senhor concede à humanidade o livre-arbítrio. Constrangemos e arrepender-nos, mas não nos ameaça. Até o último momento, Jesus insistiu com Judas Iscariotes a que se arrependesse. Contudo, Judas endureceu o coração e arruinou-se. Jesus nos ordena arrepender-nos a fim de nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. O arrependimento é a decisão definida que o indivíduo toma de voltar completamente as costas para o pecado e obedecer à vontade de Deus. Se nós decidirmos pelo arrependimento, o Espírito Santo trará à nossa lembrança todos os pecados cometidos por nós, consciente ou subconscientemente, e nos ajudará a arrepender-nos com os nossos lábios. A Bíblia diz com clareza: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os anjos se rejubilam porque o reino dos céus vem aquela pessoa arrependida. Não podemos entrar no reino dos céus enquanto não formos purificados de nossa iniquidade, corrupção, injustiça e confusão. Portanto, o arrependimento é requisito indispensável para a presença do reino de Deus no indivíduo. E se nos arrependemos de nossos pecados e recebemos perdão, deixamos de ser atormentados por uma consciência culpada, que tem como origem a maior arma de Satanás, a acusação. Número 2. O reino que Jesus nos trouxe é o reino de cura, diz Mateus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Enquanto pregava as boas novas do reino de Deus, Jesus curava toda a sorte de pessoas doentes como sinal e prova do reino. De onde vieram as doenças? A morte veio como salário do pecado de Adão e Eva, e a mortalidade tomou a humanidade sujeita à enfermidade. Satanás também fez que a humanidade fosse tomada por doença mental e introduzida por todos os tipos de doenças. A vontade do Senhor era perdoar-nos os pecados e habilitar-nos a trabalhar para o seu reino com um corpo sadio, liberto de enfermidades, onde quer que a Escritura seja pregada e haja arrependimento, deve seguir-se a cura. Enquanto se encontrava na prisão, João Batista enviou os discípulos a Jesus com uma pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? João sabia muito bem que o Filho de Deus devia livrar o homem do pecado. Como a mais segura prova de que tinha vindo para edificar o reino de Deus, Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus deixou claro que a cura era um sinal da vinda do reino de Deus à terra. Número 3. Quando Jesus pregava as boas novas do reino dos céus, os espíritos imundos se retiravam. Os espíritos maus de Satanás nunca podem ter parte no reino dos céus. Eles foram expulsos da presença do Criador no dia em que se rebelaram contra ele, lançados fora de sua presença. Tiveram o poder dos ares.
Quando os dirigentes judeus procuraram falta em Jesus por expelir espíritos imundos, ele respondeu: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsava espíritos maus sempre que via pessoas oprimidas. Os demônios simplesmente não podiam resistir à sua presença. Quando enviou os discípulos para pregar, deu-lhes autoridade para expelir demônios, afirmando ser isso um sinal que seguiria aqueles que crescem. Até hoje, onde quer que as boas novas do reino do céu sejam pregadas, os demônios devem ser expulsos em nome de Jesus. Número 4. No reino de Deus não há pobreza. Jesus tinha ao seu dispor toda a riqueza. Os céus e a terra e tudo o que neles há foram criados pela palavra de Jesus. Era o Criador. Entretanto, vivia em pobreza tal que não tinha onde repousar o corpo. Por que viveu assim? A Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tomasseis ricos. Fez-se pobre para enriquecer-nos. Por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a humanidade foi condenada a viver e a comer o pão pelo suor do seu rosto. Quem não guardava a lei era sempre acompanhado de maldição. Ninguém podia guardá-la e todos tomaram-se malditos. Mas já não estamos sob a maldição da lei, porque Jesus nos libertou. Com referência a isto, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Enquanto vivemos no reino dos céus, não somos mais pessoas pobres, somos filhos de Abraão pela fé. As bênçãos dadas a Abraão, a da salvação, pela qual ele adquiriu a cidadania do reino dos céus, a da prosperidade que o fez o homem rico, a bênção de filhos e saúde, todas elas vêm também a nós. Não há pobreza no reino dos céus. Onde quer que este seja hoje proclamado, a miséria deve ausentar-se. Número 5. O reino dos céus, que Jesus trouxe à terra, abriu o caminho para entrarmos na vida eterna mediante a fé, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ninguém pode ser salvo por intermédio de seus próprios atos de justiça, ou chegar à presença de Deus pelos seus méritos, contudo, sem levar em conta sexo, idade e posses. Quem quer que olhe para Jesus, creia nele como Salvador e com a boca o confesse, recebe gratuitamente a remissão de pecados e a vida eterna. Como disse Jesus à mulher samaritana: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No reino dos céus, a vida eterna. Aqueles que se tornam cidadãos do reino recebem esta vida, a vida de Deus, que é certeza de salvação.